Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Business. Eu sou Rodrigo Malagoli e estou hoje com o Alexandre Borim Cardoso, que ele é sócio e fundador da Prestos Secretárias Compartilhadas. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar com vocês. Alexandre, fala para mim um pouquinho, o que é a Prestos? Explica rapidamente para a gente. A Pressa é uma empresa de secretárias compartilhadas. Há 13 anos atrás, 2009, a gente viu que havia necessidade no mercado de ajudar empreendedores a fazerem melhor as coisas do dia a dia. E atender o telefone era uma das demandas principais. Então, nós criamos um grupo, hoje são 50 secretárias, e essas empresas que nos contratam, elas direcionam tanto o telefone fixo, o celular, o WhatsApp para a gente, e a gente consegue atender mais de 500 empresas nesse mesmo grupo. Então a gente transforma os custos que eram antes fixos num custo variável, basicamente no modelo da Uber. Quando você precisa, você tem o carro lá à disposição. Então nós estamos lá como secretárias atendendo essas empresas. Isso é legal. Eu gosto sempre de trazer empreendedores aqui para contar um pouco da história deles mesmo, né? E você, como que você era antes de empreender, Borim? Conta pra gente. Cara, eu era um cara pilhado, super sobrecarregado, né? Então, veja como o tempo é o bem mais importante que nós temos de fato, né? Naquela época eu estava numa multinacional gigante e ninguém mais tinha secretária. As secretárias estavam sendo demitidas. E eu pensava, puxa, mas meu tempo vale tanto para eu fazer coisas tão pouco importantes às vezes, e atender o telefone era uma das coisas que mais me tomava tempo. Então eu pensei, poxa, podia ter uma empresa para atender remotamente essas minhas ligações e pudesse me mandar um resumo para que, enquanto eu estivesse numa reunião, enquanto eu estivesse atendendo um cliente, outros não se perdessem na jogada. E foi isso que a gente resolveu criar lá. Então, dessa minha necessidade de sobrecarga, eu aprendi várias lições e acabamos saindo também com uma ideia de negócio. Muita coisa mudou desde então, né? E você acha como que é hoje o dia a dia de um empreendedor no Brasil? Olha, se você me perguntar como deveria ser o dia a dia do empreendedor do Brasil, eu diria que seria estruturar a empresa. Agora, se você me pergunta como é, eu diria que é uma agenda brutal. É uma agenda onde existem muitas urgências, emergências que o empreendedor acaba tendo que percorrer, né? E no fundo, essa falta de tempo que o empreendedor tanto relata é uma falta de priorização. Ele não consegue escolher as atividades importantes para serem feitas. Então ele acaba se perdendo nas urgências e o fator estruturar a empresa acaba ficando para depois, né? Então acaba acontecendo aí uma coisa que eu chamo de síndrome do empreendedor herói. Ele resolve abraçar todos os problemas da empresa, resolver tudo ele mesmo, ao invés de estruturar e fazer com que a empresa pare de pé sozinha. No final ele vira gargalo, acaba o tempo e a empresa não cresce por ele ser o gargalo. Então, hoje ainda a vida do empreendedor tem essa pegada e a gente deveria claramente mudar isso para uma preocupação maior em estruturar as estruturas da empresa para que ela pudesse de fato ser independente, né? Então é aí mais ou menos que entra a Prestos. A Prestos auxilia nisso. Exatamente. Hoje nós atendemos 500 empresas diferentes, né, mais de 500, que transferem os seus telefones fixos, celulares e até o WhatsApp para as nossas secretárias compartilhadas. Uma vez que essa ligação chega, nós fazemos sempre o pré-atendimento. Então, nós recebemos, entendemos do cliente que está procurando aquela empresa qual o problema que ele está precisando. Fazemos uma triagem e, em seguida, entregamos isso prontinho já para que a própria empresa busque a solução. Se for um atendimento comercial, possivelmente é um contato querendo comprar algo, a gente já descreve o que ele está buscando. Então a empresa já pode devolver uma proposta. Se for um atendimento de suporte, a gente também escreve um relato de qual é o problema que está acontecendo. A Prestos não vai resolver, mas esse relato já permite com que a empresa que nos contrata já faça, vamos dizer assim, uma solução, uma análise prévia do problema e faça o retorno rápido. O importante é não deixar o cliente esperando. O pré-atendimento é um segredo de negócio, porque se você consegue atender rápido, esse cliente ele para de procurar o concorrente, por exemplo, e vai persistir com uma empresa que já o atendeu bem. Essa é a lógica e esse é o segredo. É uma dor, na verdade, que muitas empresas têm de não ter esse atendimento tão rápido, tão bem estruturado, que a gente consegue resolver. E as pessoas têm pressa hoje, né, Borim? Olha, Rodrigo, mudou muito. Depois da Covid, as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Elas querem soluções muito rápidas. Elas mandam um WhatsApp para a empresa e eles esperam que essa resposta seja, sei lá, 15 minutos no máximo, quanto mais, às vezes, em 5 minutos. Então, o cliente está com muita pressa, realmente. Ele viu que as empresas que estão se posicionando
como empresas parceiras de verdade, estão dando atendimento pronto. Essa é a pegada do marketing em tempo real, né? É algo que tem que acontecer rápido, na velocidade do cliente, não mais na velocidade da empresa. Antes as empresas colocavam formulário de contato. Isso é um absurdo hoje em dia. Imagina você chegar no site da empresa, em vez de falar via WhatsApp, você tem um formulário de contato e o telefone escondido. Isso não se faz mais. Essas empresas estão trabalhando e vendendo no século errado. Elas deviam estar trabalhando e vendendo nesse século. Agora, voltando um pouco na questão da Prestos. Exatamente, é um atendimento virtual, é um atendimento real, tem pessoas lá dentro? Como que funciona exatamente? Só para a gente deixar um pouco mais claro essa situação. Boa pergunta, Rodrigo. O atendimento, né, basicamente, ele tem que ter um equilíbrio entre tecnologia e atendimento humano. Então, por exemplo, no telefone, o pré-atendimento usa uma tecnologia de captura de chamadas, que é o SIGAME, comum até, que muita gente conhece. Esse SIGAME é uma tecnologia que leva a chamada para um atendimento remoto, que é o pré-atendimento da Prestos. Já no WhatsApp, nós usamos também tecnologia, que é um bot que faz atendimento preliminar, o primeiro atendimento bem inicial, e aí passa para uma secretária compartilhada fazer esse pré-atendimento. Com isso, você tem um equilíbrio muito saudável entre qualificar o lead com tecnologia, mas em seguida já dar o atendimento humano. Nós acreditamos muito nisso, nesse equilíbrio entre tecnologia e atendimento humano. Então, num pré-atendimento, por exemplo, nós fazemos toda a triagem do que está acontecendo. A gente consegue atender aquele cliente a ponto de ele parar de buscar o seu concorrente e entender que aquela empresa já se engajou com ele. Então, nesse pré-atendimento, eu já consigo capturar o que é necessário em termos de não deixar o cliente esperando para que ele não busque o concorrente, por exemplo. Então, com isso, eu tenho a importância desse primeiro atendimento é tão grande que vai ser a diferença entre você vender ou o seu concorrente vender. Então, dar o primeiro atendimento, mesmo que seja com esse equilíbrio muito importante de um pouquinho de tecnologia no começo e o atendimento humano depois, é chave de sucesso para qualquer negócio. E muitos empreendedores não percebem essa dor, que eles têm na empresa, mas ainda não perceberam que o pré-atendimento pode fazer toda essa diferença entre a empresa crescer e não crescer. Ainda falando em relação a Prestos, você está falando dos atendimentos, né, que são feitos tanto com bot quanto com pessoas ali. Tudo isso é personalizado para cada empresa que precisa do serviço, é isso? Isso mesmo. Cada empresa tem um script que nós combinamos, tanto para o bot como para a parte do atendimento humano. Então, as perguntas certas serão feitas para aquele contato que está se apresentando. Então, nós vamos atender em nome da empresa XPTO, Alessandra falando, em que posso ajudá-lo. Depois disso, eu aplico o script qualificando e triando muito bem esse contato, de forma que facilite a sequência, que é realmente a resolução ou comercial ou de suporte daquele cliente. Tá, agora me fala uma coisa assim, existe uma diferença entre atendimento, marketing, por que você escolheu trabalhar com atendimento e não só com marketing em si? Então, Rodrigo, atender é mergulhar junto com o cliente. É diferente de atender o telefone. Você não atende o telefone porque você tira do gancho e ele para de tocar. Você atende o cliente quando você escuta o que ele está te dizendo e ajuda a ele entender, inclusive, que ele já avançou no sentido da solução do problema dele. Nas minhas palestras, quando eu falo com empreendedores, frequentemente eu chego assim no auditório e pergunto: escuta, quem de vocês aqui foi mal atendido por uma empresa essa semana? E várias pessoas levantam a mão, todos aqueles empreendedores. Na sequência eu pergunto: muito bem, mas quem de vocês tem uma empresa que atende mal? Ninguém levanta a mão. Veja, é uma dor latente, é uma dor que existe nas empresas e as próprias empresas e os empreendedores não percebem isso, né? Então, atendimento é essencial, é algo que se você não fizer bem, o seu cliente vai usar o tempo dele para minimizar até o esforço que ele está fazendo em encontrar uma empresa, encontrar uma solução, ele vai para o concorrente. E quem atender melhor vai vender mais. Veja, o marketing em tempo real, que a gente se vive falando sobre isso, é você atender rapidamente o cliente para que você resolva, ou seja, não é só tirar o telefone e fazer ele parar de tocar, é de fato dar o próximo passo com o cliente. O bom atendimento nesse momento, a boa experiência, vai fazer com que ele pare de procurar. Afinal de contas, o que ele quer é parar de procurar. E quando a gente fala assim, a questão do marketing em tempo real é um conceito que, teoricamente, eu nunca tinha ouvido falar, né? Você está me trazendo esse conceito agora, né? Então, só para tentar entender, é fazer com que o negócio realmente funcione, né? Então, a pessoa está ali, ligou,
você recebe aquele atendimento e faz o negócio fluir. É basicamente esse o conceito do marketing em tempo real? Isso mesmo, Rodrigo. Marketing em tempo real é você atender no pós-Covid. O que a gente está vendo agora, o cliente é imediatista, ele é rápido. Esse conceito existe há mais de 10 anos nos Estados Unidos e no Brasil ele é pouco aplicado. Então eu tenho aqui um atendimento rápido, imediato e resolutivo, né? Então, basicamente, pensa assim, num site, você chega num site, você quer o quê? Um formulário de contato? Não, você quer falar pelo WhatsApp, você quer ligar para aquela empresa. Então, a empresa que entende que o marketing pode gerar leads, gerar vendas, faz, ainda como parte do marketing, não de vendas, ainda como parte do marketing, várias estratégias de engajar esse cliente rapidamente. Então, o atendimento via WhatsApp é muito parte dessa experiência do marketing, do atendimento em tempo real. O atendimento telefônico, ter um 0800 no topo do site. Então, a empresa precisa estruturar, o empreendedor precisa estruturar a sua empresa para ter pré-atendimento no telefone, bot WhatsApp no WhatsApp, balancear tecnologia e atendimento humano para que esse cliente que está procurando ele pare de procurar e se sinta pré-atendido. Depois, se a solução vai demorar 5 minutos ou 5 horas, independe. O importante é que essa primeira experiência seja positiva. O marketing em tempo real parte do seguinte princípio: se você atender bem, ótimo. Se você atender mal, a primeira impressão vai te impedir de continuar um relacionamento comercial com aquele cliente. E você falou agora, respondendo essa pergunta, falando sobre vendedores, né? A questão de vendas. Você acha que no Brasil ainda os vendedores sofrem um pouco de preconceito? Pois é, no Brasil, vendedor é uma palavra muito mal vista. A pessoa que quer tirar vantagem de você, a pessoa que quer te empurrar coisas. Olha, eu sempre atendi muito bem, não só cliente. Eu atendo também bem os fornecedores, os vendedores. E eu me lembro um caso muito interessante. Uma vez eu atendi um vendedor e eu atendi cordialmente, fui objetivo com ele, mas escutei o que ele tinha para me oferecer. Aquela ligação me economizou R$ 1 milhão em 5 anos, cara. E depois eu ficava pensando, poxa, se eu não tivesse atendido essa pessoa que me ligou, eu teria gasto R$ 1 milhão em 5 anos. Então, a gente ser capaz de estar abertos a pensarmos, repensarmos o nosso negócio a todo tempo, envolve não só escutar o cliente, mas escutar parceiros, escutar tendências, ideias no mercado, pessoas que estejam vendendo coisas. Então, comprar um produto ou serviço tem que ser um ganha-ganha, de fato. E com isso, o que a gente vê frequentemente é o contrário. Empreendedores que muitas vezes não querem investir na empresa e depois reclamam que a empresa não cresce. Nem pão cresce sem fermento. Você tem que investir alguma coisa e ver o resultado. Se você continuar fazendo tudo igual sempre, os resultados que virão certamente serão mais do mesmo. E quando você fala em investir, não é só questão de investir financeiramente, né? Investir tempo também, né? E você acha, por exemplo, assim, que nós, empreendedores, nós não temos tempo por quê hoje? Veja, quem reclama de falta de tempo é porque não sabe priorizar as coisas. Né? A primeira coisa, são 3 fatores que você precisa para de fato resolver isso. Né? Primeiro, você tem que focar. Você tem que escolher. Cada dia é uma escolha para você. Vou continuar resolvendo as urgências ou vou repensar meu negócio? Isso é um ponto principal. Segundo ponto é que você tem que abrir mão das coisas. Você vai querer continuar sendo o gargalo do atendimento comercial, tudo passando por você, sendo o gargalo da primeira linha do suporte, tudo passando por você, ou você quer ter tempo livre para estruturar a sua empresa e fazer com que essas duas áreas andem sozinhas? Isso é uma pergunta importante, né? O terceiro ponto, você tem que estruturar a empresa definitivamente. Então tem que ter gente competente para fazer. Com a Covid, mudou muito, né? Então realmente existem necessidades urgentes. Então o empreendedor que não percebeu isso, frequentemente ele se vê ele atendendo tudo e tudo se tornou mais urgente. Então os empreendedores neste pós-Covid estão cada vez com menos tempo e estão esquecendo-se de estruturar principalmente o seu atendimento, né? Então os erros comuns que a gente vê hoje, a pessoa que não consegue tirar férias porque acha que a empresa vai parar, a pessoa que fica pagando hora extra porque o funcionário tem que ficar dando conta de várias emergências e urgências que aparecem. Enfim, toda essa não estruturação da empresa acaba sendo um erro crasso do ponto de vista de fazer com que a empresa renda e cresça. E essa falta de tempo, muitas vezes, é simplesmente isso, né? É a falta de prioridades, é a incapacidade de se priorizar o que tem que ser feito e repensado na empresa. Né? Então é por isso que você acha que, por exemplo, que é difícil os negócios crescerem e prosperarem no Brasil? Pois é. Essa é a síndrome do empreendedor super-herói. Fazer o negócio crescer envolve você abrir mão também de fazer as coisas e estruturar a empresa.
A síndrome do empreendedor herói é quando o empreendedor abraça a empresa e quer ele resolver tudo que está errado. Ao invés de ele estruturar a empresa, ele tenta tapar os gargalos, tapar os furos do barco. Então pensa lá, um barco cheio de furos, ele vai correndo tentar tapar todos os furos, em vez de ensinar as pessoas que estão na empresa a taparem os próprios furos dos seus departamentos, dos seus processos, né? Então, frequentemente, esse empreendedor ele vira um gargalo da própria empresa. Então, a empresa não cresce e grande parte disso é culpa do empreendedor. Por isso que a gente tem que parar e pensar como eu estruturo uma empresa, como eu faço com que ela dependa menos de mim, como eu me torno o primeiro cara dispensável na empresa. E isso é a dificuldade de se crescer a empresa, porque o empreendedor ele quer ser super-herói, ele gosta dessa opção, dessa posição de ser o super-herói. Isso tem que quebrar para você ter uma empresa independente que cresça com as suas próprias pernas, né? E você acha que assim, dá para a gente vender mais, por exemplo, sem ficar incomodando o cliente? Existe uma solução milagrosa ou não precisa ser tão milagrosa assim para resolvermos isso? Claro, claro, é super possível a gente vender mais sem incomodar o cliente. Tudo uma questão de atitude. É você relacionar-se com o cliente na hora certa, da forma certa. Temos vários casos interessantes, desde o uso de QR Codes. Veja, você pode ter um anúncio digital ótimo no Google, um anúncio patrocinado ou mesmo uma mídia externa. Mas se aquilo não conversar com o cliente a ponto de chamar o cliente para uma ação, e se a empresa não estiver pronta para responder a essa ação que chamou o cliente, é dinheiro jogado fora muitas vezes. Então, a atitude correta é, no momento que eu provoco uma interação com o meu cliente, eu tenho que estar monitorando e tenho que estar disposto a falar com ele. Então, nós temos vários casos onde se usa QR Code, por exemplo, do QR Code você leva para um bot. O bot faz um pré-atendimento e passa para o vendedor. Temos casos também de chamadas de links, seja em e-mail, site, tudo mais, que trazem para um contato rápido através de bot ou através de telefone. E nós temos o pré-atendimento com aquele balanço entre tecnologia e atendimento humano. Agora, um case muito legal nesse sentido de não atrairmos novas vendas, sendo menos intimidatórios ou sendo menos enxeridos na vida do cliente ou no dia a dia dele, é um exemplo que nós temos da Arboreal aqui, que fez um projeto muito interessante conosco, onde eles têm mesas rústicas, né? Aliás, essa é da Arboreal. Essa mesa aqui, por exemplo, é de uma empresa chamada Boreal que descobriu que se eles expusessem as mesas nos shoppings e colocassem QR Codes oferecendo aquele produto, eles não precisariam ter um vendedor lá. E aí nós colocamos uma tecnologia para eles, onde a partir do QR Code o cliente é atendido por um bot, e enquanto aquele bot vai falando algumas frasezinhas, ele mesmo já está ligando para o telefone do vendedor, informando que existe um lead, caso o vendedor esteja disponível para apertar 1, e quando o vendedor digita 1, o próprio bot liga para o cliente. Então, aquele cliente que estava escaneando o QR Code, eu tinha acabado de escanear o QR Code, recebe uma ligação da Arboreal, vendendo uma mesa, ou seja, estou falando com o cliente na hora certa, no momento que ele tem interesse, ao invés de eu deixar o lead esfriar e chegar certamente a uma condição quase abaixo de 0 depois, na hora que eu tenho que incomodá-lo. Não estou incomodando, eu estou sendo proativo. Essa é a diferença entre você crescer sem incomodar o cliente e fazer um marketing em tempo real de fato. Não, é um case espetacular, porque você mostra realmente essa proatividade dentro da empresa para fazer com que aquele lead não esfrie, né? E a gente está falando muito na questão de marketing, vendas e tudo mais. Você acha que assim, se der um case no qual as empresas elas podem colocar ali um QR Code, por exemplo. Mas como que você acha que é a relação das redes sociais hoje com as empresas? Você acha que dá para ajudar, inclusive colocando a Prestos, né, dentro desse pacote? Boa pergunta. As redes sociais são essenciais para vendas. Se você for pensar, não só quem vende para consumidores B2C, mas também quem vende para empresas B2B, no fundo quem está vendendo para empresa está vendendo para pessoas, né? Então, nada mais importante do que você que tem um produto, serviço, querendo comercializar isso, que você vá para a rede social com foco em quem vai comprar. Então, mesmo que você seja uma empresa B2B, estará lá uma pessoa navegando na rede social. Então, o grande diferencial, o grande segredo é você não deixar de ter call to actions, chamadas para ação. O que significa isso? Você coloca um anúncio, mostra uma dor, todos que virem, ou uma informação, um artigo, não importa, mas todos que virem valor nisso, tem que ter uma chamada para ação. Ligue agora, fale conosco via WhatsApp, receba um SMS para começar, experimente,
Clique e fale conosco pelo WhatsApp. Ligue agora, 0800, atendimento 24 horas. Esse tipo de chamada faz com que quem se vê retratado na rede social, vê um vídeo engraçado, com uma legenda mais engraçada ainda, que faz a pessoa refletir, muitas vezes por uma experiência parecida que esteja acontecendo, faz com que aquela pessoa, uma vez engajada, venha a falar com você na rede social. Tem outra pegada muito interessante que o marketing em tempo real define, tem um livro muito interessante do David Scott que menciona isso. O marketing em tempo real não é só você também ser rápido aos acontecimentos, é você reagir às bandeiras. Então, frequentemente, às vezes acontece um fato na sociedade, no mundo, em que aquilo exige alguns posicionamentos das empresas, combatendo, às vezes, um racismo, uma forma errada de se tratar um cliente. E na hora que você observa como empresa isso, você se posiciona. E se posicionando frente ao seu público, frequentemente o público começa a perceber que aquilo é importante e você está cumprindo uma função, está dando uma colaboração àquela bandeira. Então, isso também é parte do marketing em tempo real. Então, não vá para a rede social só para fazer propaganda. Compartilhe, faça coisas que engrandeçam o mundo e que melhorem também as vidas das pessoas, né? Legal. Porém, você comentou, por exemplo, de fazer o call to action e tudo mais. Sempre quando a gente faz algum tipo de divulgação, quer queira, quer não, é um investimento. Eu não gosto de falar que é custo, porque tudo que é divulgação, eu acredito que seja investimento. Vocês que trabalham com prospecção, né? A gente só investir ali e não ter um lead bom, um lead quente, não adianta, né? Quanto você acha que custa um lead hoje, por exemplo, dentro desse seu trabalho na Prestas? Pois bem, um lead pode custar valores muito variáveis, como você que é um profissional de marketing sabe. No entanto, em geral, a gente tem que partir do seguinte princípio. Mídia digital, marketing digital é um excelente negócio, seja o que for, porque dá escala e permite você fazer muitos experimentos. Uma vez que você experimentou suas mídias, seus canais, e você começa a ver resultado, você tem que começar a fazer conta. Então vamos fazer uma conta aqui. Imagina que você está pagando um lead, sei lá, R$4 por clique, é um custo mediano, não é nem tão alto. Algumas empresas conseguem menos, algumas empresas conseguem mais, mas digamos que seja R$4 por clique. Digamos que você está investindo no Google R$4 por clique, só que você precisa de 5 cliques para conseguir um visitante qualificado. Então você já tem um custo de R$20 naquele visitante qualificado. Mas digamos que você precise de 4 visitantes qualificados para conseguir um que te ligue e queira o seu produto. São R$80 para cada pessoa que está ligando para você. Então eu costumo dizer, um telefone tocando na empresa é R$80 que está flutuando em cima. Esse R$80 pode ir para o lixo, pode ser bem atendido ou pode ir até para o concorrente. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada naquele momento. O que eu vou fazer com esse cliente interessado? Se a empresa está na pegada correta, atendendo com atendimento em tempo real, marketing em tempo real, rapidamente ele vai ser acolhido, vai ser bem atendido e vai parar de procurar o concorrente. Diferente de ser mal atendido, ter uma péssima impressão ou ir para o concorrente e pior, os seus R$80 daquela ligação irem para o lixo. Então é muito importante que a gente perceba que essa dor está presente em todas as empresas praticamente. E é uma dor que a gente resolve há 13 anos. Eu falo com propriedade porque nós somos líderes desse mercado e a gente sabe, isso é um custo que não volta. Então o atendimento ele precisa ser complementado, estruturado de maneira a ter um pré-atendimento, a ter tecnologias tanto no telefone para atendimento remoto como no WhatsApp, com robôs que fazem o atendimento preliminar, para depois esse pré-atendimento gerar de fato o valor que precisa gerar para a empresa. Enquanto esse lead não for bem atendido, ainda está no marketing. Por isso que é marketing de tempo real, ou marketing em tempo real, porque não é vendas ainda. Você precisa engajar, você precisa converter para que de fato aquele cliente se converta em vendas para você. Daí sim o marketing entrega para vendas aquele lead qualificado e bem atendido nessa primeira experiência. Não é aquilo que você falou, né? Jogar dinheiro fora, né? Você recebe um lead e acaba não dando seguimento para aquilo, ou seja, não reverte em venda. Gastou e não fez a última milha. A última milha, você morreu na praia, você não fez a última partezinha que foi atender bem. Então, mais importante às vezes que o marketing é o atender e não é tirar o telefone do gancho, volto a dizer, é entender o cliente. Entender o cliente. Isso é o que a gente pode deixar como resumo, né? Borim, foi muito legal a conversa, mas eu queria só
você é de Campinas, né? Você está em Jundiaí já faz algum Alguns tempo, anos, né? né? E você é uma pessoa bastante engajada dentro da cidade, né? Então, e Muito. você gosta muito da questão de tecnologia. Você faz parte, por exemplo, do Conselho de Tecnologia aqui da cidade de Jundiaí. Você está à frente aí Do de um ecossistema, né? ecossistema de inovação, que é o Grape Valley, né? Hum. Você quer contar um pouquinho pra gente sobre Claro, isso? mas com prazer. Acho que todos nós, empreendedores, temos que estar próximos a empreendedores de impacto, como você mesmo, Rodrigo, que participa também nessas iniciativas conosco, né? Os empreendedores que não estão perto um dos outros acabam esfriando, acabam reclamando muito de problemas. E o que a gente tem são grandes oportunidades, né? Então, participar de ecossistemas como o Grape Valley aqui de Jundiaí nos ajuda muito a ter novas ideias, a entender como a gente se insere em empresas maiores, como a gente traz empresas menores muitas vezes para dentro da nossa operação também com o conceito de Open Innovation, ajudando. Então isso é uma coisa que todo mundo deveria estar com esse sangue jovem de envolver esse ecossistema dentro da sua própria operação e com isso ter grandes insights, né? E fora isso, todo empreendedor, esse negócio de ESG, né, que é o tema do momento, né? Não é só falação. A gente tem que ser, de fato, socialmente responsável. E isso se faz envolvendo, né, compartilhando. No Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, a gente tem esse tipo de chance. Como fazer com que o governo leve inovação para a base da pirâmide, para que essa inovação não seja excludente, mas seja, sim, includente, ou seja, inclusiva. E com isso a gente tem muito território ainda para trabalhar, mas vão dando as oportunidades para a gente vai agarrando com as duas mãos e fazendo, porque a gente tem que ter essa função social também, né? Eu costumo dizer sempre, se você já conseguiu um pouco do que você precisava, ajuda quem não conseguiu nem este pouco de que precisa, né? Então a gente tem que ter um pouco mais essa consciência para multiplicar a riqueza, né? Excelente, gratificante demais a sua presença aqui lá do Obrigado, Rodrigo. Business. Quero agradecer demais a presença e dizer que, assim, achei muito interessante a questão da Pressos e agora me faz pensar ainda mais que não adianta eu investir se realmente eu não tiver um aporte para poder atender esses clientes, né? Converter, E exato. quando você fala, por exemplo, você comentou das palestras, né? Tipo assim, quem atende, quem foi mal atendido, todo mundo levanta a mão, mas quem atende bem, atende mal. As pessoas normalmente elas não dão atenção para aquilo realmente, né? Para elas tá tudo perfeito dentro da empresa delas e a gente tá caminhando tipo sem perceber, talvez, né? Muitas vezes. O super-herói É, tem essa ideia de ser infalível, né? A minha empresa não atende mal. E no fundo, não é só questão de não deixar o telefone tocando, é realmente entender, qualificar e fazer com que a experiência de quem compra seja super positiva com a sua marca. Afinal de contas, é a sua marca, é a primeira experiência que é a que conta, né? Alexandre, nesse programa que eu faço normalmente, tem a câmera ali para você Legal. falar como que faz para entrar em contato com você, como que faz para entrar em contato com a Prestos. Tá bom? Se puder, por favor, se dirigir à câmera e falar. Claro, claro. Então, muito obrigado, pessoal. Quem tiver interesse, não só nesses conteúdos, mas também em serviços como esse, para agregar aí na sua empresa, visita o nosso site www.prestos.com.br, com U de uva e S de sapo no final. E descubra aí também na sua empresa a dor que está latente e que de repente você pode resolver com esforços mínimos, transformando custos fixos em custos como Uber variáveis. Muito obrigado, Rodrigo. Legal, obrigado, Alexandre. Esse foi o Lado do Business dessa semana e semana que vem estaremos de volta. Até mais.